E aí pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. É um prazer estar mais uma vez ao vivo aqui com vocês para uma live aqui direto do canal do BTG Pactual Digital. E hoje eu tenho um prazer imenso de receber a Elo Cruz aqui para conversar com a gente sobre investimentos em bolsa. Agora vocês vão conhecer uma das maiores investidoras, mais consagradas e reconhecidas do mercado financeiro, batendo um papo com a gente aqui, falando sobre como encontrar oportunidades na bolsa e como que ela faz para poder escolher essas oportunidades. Elo, seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Obrigada, Bona, é um prazer estar aqui com vocês também. Legal. Bom, Elo, primeiramente eu gostaria que você falasse para as pessoas que estão assistindo a gente agora ao vivo ou que estejam assistindo depois, né, porque o vídeo vai ficar no canal do YouTube, quem é a Elo, né? Como é que é a história da Elo como investidora, o que a Elo, como é que ela chegou até esse momento de se dedicar plenamente, 100% aos investimentos dela. Gostaria que você contasse um pouquinho da sua história para o pessoal te conhecer melhor. Bona, a Elo é uma mãe de 3 molequinhos e que nas horas vagas tenta rentabilizar um clube de investimentos. Eu sou engenheira química de formação, eu fiz poli, entrei no ano de 2000. E eu saindo da faculdade eu quis trabalhar em consultoria de estratégia, porque eu achei que os desafios iam ser incríveis. Com o meu primeiro bônus eu investi tudo em ações e eu comecei a pensar nisso todas as minhas horas vagas, que num projeto que eu estava basicamente trabalhando das 8h30 até as 11h. Então eu chegava em casa às 11h30 e eu ficava até 1h da manhã olhando sobre ações e em algum momento o pessoal virou e falou assim: Elô, para tudo, você está na carreira errada, você ama isso que você faz nas suas horas vagas, isso é uma profissão e você deveria seguir. E foi incrível porque foi muito rápido, eu decidi numa semana. Na segunda-feira eu fiz a minha primeira entrevista e na sexta eu pedi demissão. E eu olhei e falei assim, não, é isso mesmo, eu trabalhei em alguns lugares, eu fui sell-side, né, que é aquele cara que escreve o relatório de research. Depois eu fui buy-side, que é o analista de fundo, que ajuda a escolher as ações para comprar para a carteira do fundo. Para comprar para a carteira do fundo. E aí em algum momento eu parei, e eu tive filho, eu engravidei, eu tive filho, e eu resolvi parar. Eu achava que eu não ia conseguir fazer direito nem a maternidade e nem a análise de uma maneira que eu conseguisse realmente me dedicar às duas coisas sem sentir culpa. E eu achei que seria uma fase, e eu cuidaria dos meus filhos, eu acabei emendando nos 3, então eles têm 3 anos e meio, do primeiro para o terceiro, e ao mesmo tempo eu virei e falei assim, não, eu vou cuidar do meu investimento, porque enquanto eu pude operar na física, nos lugares que eu trabalhei, eu sempre consegui fazer uma boa rentabilidade na minha carteira. Então eu parei e eu fui fazer isso, enquanto eu tive, enfim, 3. E no meio sem dúvida eu reconheço que deve ser um desafio, eu ainda não tive coragem de ter nenhum, por exemplo. Eu super recomendo, eu adoro, eu amo ser mãe e eu falo que é assim, a minha prioridade hoje. E eu comecei a investir e eu senti falta de trocar ideia. Quando eu trabalhava aqui na Faria Lima, eu encontrava as pessoas no café, no almoço, no happy hour. E eu fui pro Twitter. Eu achava que, como eu estava trabalhando pouco, porque eu estava me dedicando às crianças, eu não deveria ficar incomodando os meus amigos, e eu fui pro Twitter. E eu comecei a fazer um monte de outros relacionamentos lá e explicar um pouquinho para as pessoas como que se faz profissionalmente uma análise de empresas. Então, o que mais que tem que olhar? As pessoas pediram para eu dar curso. Eu acabei encarando, eu achei que eu nunca ia conseguir, que eu não era didática, mas eu dei, a minha primeira experiência, o feedback foi muito legal. E hoje eu faço isso, eu ensino pequenos investidores a investir do jeito que profissionais fariam, ajustado às condições, ou às oportunidades, ou às informações que um pequeno investidor consegue acessar. Legal, mas teve um tempo, antes da maternidade, que você atuou no mercado, certo? No mercado. Né? Você falou, pode citar as suas experiências? Assim, eu trabalhei, eu entrei na Fator, né? Eu saí da consultoria e fui para a Fator, fiquei como sell-side. Mas eu virei e falei, não é isso que eu quero, eu gostaria de trabalhar do outro lado, porque o sell-side tem basicamente 2 tarefas, né? Escrever e a outra seria analisar e fazer conta. E eu gostava mais de analisar e fazer conta. E eu falei assim, então eu quero focar nisso. E aí eu fui pro buy-side, eu recebi um convite para ir pro JP Morgan, fiquei lá uns anos, e aí depois eu passei também pelo Itaú, passei pela Guepardo e foi aí que eu parei. Então, foi muito legal para mim, por quê? Porque eu trabalhei com vários gestores diferentes, conheci várias estratégias de investimento diferentes. Eu acabei escolhendo uma para mim que é bem diferente de tudo que eu vi, mas eu sabia quais eram as opções e eu sei quais são as vantagens e as desvantagens de trabalhar em cada um dos
jeitos, né? Cada um dos das estilos de estratégias, investimento. digamos assim, das filosofias de investimento. Das filosofias de investimento. Legal. E me diz uma coisa, na verdade, então, você está falando que foi a sua motivação para o mercado, ela aconteceu daquela maneira que muita gente que eu conheço e que a gente conversa, acontece. É tipo o mosquitinho vai lá e pica e fala, mas que negócio interessante, fiquei viciado, agora eu gosto disso e quero me dedicar a isso. Foi assim, né? Foi assim, eu comecei a investir o meu primeiro bônus. Meus primeiros salários, eu paguei meu casamento, eu casei cedo. E aí, quando veio o meu primeiro bônus, eu virei e falei assim, não, então é isso, vamos lá, vamos investir. E daí você se envolveu? Eu comprei 3 ações. A primeira é a atual Rumo, né? Era a LL, a GP Investimentos e a Natura. Na média, eu não ganhei dinheiro com essa carteira. Eu vendi meio no 0 a 0. Mas depois eu comecei a investir e eu entendi um pouquinho mais como funcionava. E aí, a partir daí, eu tive uma rentabilidade que eu não tenho do que reclamar. Legal. Na semana passada saiu uma matéria no Valor Econômico de uma pesquisa feita pelo UBS, né? E que você participou dessa matéria. Como é que foi essa pesquisa? O que a gente tá... A pesquisa, basicamente, ela tinha a ver com o Dia da Mulher, né? Ela saiu por causa do mês da mulher, ela saiu no dia 7. E a ideia era entender um pouquinho como que funciona a mulher na liderança das finanças da família. E a pesquisa basicamente mostrou que a mulher, em geral, não se empenha nisso, muitas vezes não se envolve nada nisso. Inclusive, o Brasil foi um destaque positivo, porque em 30 e poucos % dos lares a mulher realmente encabeçava a parte das finanças e foi o destaque da matéria. E eu olho hoje, assim, para mim isso é um absurdo, porque pensando na estratégia da família, e aí eu vou focar nas famílias com filhos, porque muda muito, né? A família, quando vem uma criança, muda muito. Muitas mulheres param de trabalhar e eu não acho isso errado, eu parei. E acaba que ela fica lá em casa, em geral, várias vezes era uma mulher que estava bem profissionalmente, estava bem na carreira, ela estava avançando, mas ela resolve parar porque é gostoso se dedicar às crianças, é um tempo bom de parar. E ela vira e fala assim, só que de repente ela não tem assunto, ela só pensa naquilo, em fralda, em cocô, em amamentação. E às vezes é o momento que ela poderia focar em efetivamente aprender, entender e focar nas finanças da família. Uma família que conseguiu se organizar e chegar nesse momento organizada, já com alguma reserva, ela poderia efetivamente tirar dali uma renda, como eu poderia tirar hoje. Hoje meu marido trabalha também, então eu deixo lá o dinheiro do clube para acumular, mas eu poderia, por exemplo, viver do que eu tenho hoje. Do retorno da carteira de investimentos. Estou aposentada, seria Perfeito. Em outras palavras. E me diz uma coisa, tem uma coisa que eu noto muito lá, né? Lá no Twitter tem um grupinho, eu já falei para o pessoal aqui, que tem uns gestores que... O Twitter eu acho que é ainda uma terra meio das antigas, do início da internet, parece, né? A sensação que eu tenho, aquela coisa mais livre, né? Tem uma troca de informações que é mais áspera às vezes, mais cheio de treta, né? Mas que é um lugar muito legal de aprender. Então, eu vejo que você sempre coloca lá alguns conteúdos que você defende muito fervorosamente a sua visão de que porque um investidor, pessoa física, investindo, tomando a decisão da escolha individualmente das ações, pode, ou isso tem algumas vantagens com relação ao investimento por um veículo como um fundo. Né? Então a gente sempre fala e a gente traz aqui uma vez por mês gestores de fundos, o Breda até já esteve aqui com a gente, onde eles mostram, né, e as pessoas veem qual o racional, qual a filosofia, qual a ciência, qual a dificuldade que existe por trás da seleção dos ativos, a necessidade de muitos estudos e tal. E você fala algo um pouco, não é diferente, mas assim, é uma outra vertente, né? De que você acredita de fato que o investidor, pessoa física, ele pode extrair vantagens que às vezes um fundo não pode. Então eu queria que você falasse sobre isso para a gente detalhar um pouquinho mais essa visão. Acho que voltando um pouco no que se ensina em finanças, existe uma linha de pensamento que fala dos mercados eficientes, e eu não acredito nisso. Peraí, o que seriam os mercados eficientes? A hipótese dos mercados eficientes, dizem, isso vem lá dos anos 60 com fama, e o que diz? Ela diz que os mercados são eficientes, então toda a informação existente já está precificada em bolsa, então que não tem como você gerar, a gente chama de alfa, né? Que seria uma rentabilidade acima do que seria a rentabilidade do benchmark. Essa hipótese depois ela foi refutada de várias maneiras. Em 2002, por exemplo,
o prêmio Nobel veio justamente de um psicólogo que fala, o Daniel Kahneman, que fez um trabalho junto com o Amos, só que não existe prêmio Nobel póstumo, então ficou para ele o Nobel, que ele mostra justamente que as emoções das pessoas ou os vieses comportamentais, eles participam da tomada de decisão de maneira que não existe como o mercado ser eficiente, porque duas pessoas com base na formação delas, elas ouvindo a mesma informação, elas podem reagir de maneira diferente. E isso é muito fácil de provar. Quando a gente tem um evento, por exemplo, como foi a queda da barragem de Brumadinho agora na Vale do Rio Doce, a ação negociou bastante, tudo bem, caiu, mas ela negociou bastante, quer dizer que no mesmo preço e com a mesma informação, investidores compravam e vendiam com base no que eles acreditavam. Então, quando você olha isso, então assim, você acredita, eu realmente acredito que essa hipótese foi refutada. E ela é tanto mais refutada quanto menos gente estiver olhando aquele ativo. Então, quando você olha, por exemplo, uma empresa como Itaú, que hoje ela é a empresa mais importante do nosso índice, e ela é uma empresa que tem na maioria das carteiras dos gestores. E assim, eu olho e falo, você tem muitos analistas profissionais focados olhando esse papel. Perfeito. Então, ali você tem menos assimetria de informação. E quando você olha, por exemplo, eu sou uma pessoa conhecida por olhar small caps. E small caps são as ações de pequena capitalização. São ações que têm liquidez menor, empresas menores, que geralmente faturam menos. E várias vezes também estão ou passando por um momento de turnaround, né? Uma empresa que passou por uma dificuldade financeira grande, ou simplesmente algum outro desfavor. E quando eu olho nesse mundo, você tem muita gente que nem olha. Se você for olhar, por exemplo, os fundos, que são hoje os principais fundos, quase todos eles têm mais de R$1 bilhão. Então, como é que um fundo desses vai olhar uma ação que negocia 50, 100 mil reais por dia? Não olha, não faz sentido. Então, nesse mundo, você tem muita assimetria. A simetria você tem muito mais para ganhar do que para perder. E eu acredito que é assim que tem que ser a tomada de decisão. Às vezes eu compro, hoje eu tenho na minha carteira hoje empresa em recuperação judicial. Por quê? Porque eu olho e falo, se a empresa sair da recuperação judicial e eu vejo indícios de que ela deve sair, é uma ação que pode multiplicar por 10 na minha mão. E se não sair, quebrou e eu perco 100% do que eu tinha. Mas é 10 para 1. Então é assimétrico a meu favor. E quando você olha, por exemplo, uma empresa que todo mundo olha, todo mundo gosta, todo mundo acredita que ela vai crescer sempre a rentabilidade, às vezes você vê a pessoa comprando, e aconteceu com várias empresas, eu posso citar nome? Claro. Que caíram 30, 40, 50% ano passado, foi um ano que aconteceu muito. Então, Cielo caiu bastante, Raia caiu bastante, Ultrapar caiu bastante, Ambev caiu bastante. Então, você vê empresas que todo mundo tende a gostar. Inclusive, tem gente que fala que essas boas empresas você não precisa nem olhar preço para comprar, mas elas ficaram tão caras que você acabava fazendo conta, né? Existe uma conta que a gente faz para entender quanto vale a ação. Mas você fazendo conta, você tinha muito pouco para ganhar e qualquer coisa que dá errado, isso acontece, nessas ações a ação tende a cair muito. Então, quando você olha o mundo de pequenas empresas, você tem uma vantagem de você ter mais espaço para andar, então você tem um potencial de rentabilidade muito maior. Então, com frequência, eu encontro uma ação que eu coloco na minha carteira que vale 3 ou 4 vezes o que ela está sendo negociada em bolsa. E isso é uma coisa. E a outra coisa que tem, falando não da parte de retorno, mas da parte de risco, é que uma vez que você faça a gestão da sua própria carteira, e você faça isso de uma maneira bem feita. Eu não estou falando, vai lá, entra no seu home broker amanhã e sai comprando sai comprando um punhado de ações com base em qualquer coisa que alguém falou. Mas uma vez que você entra, você entende o que você está comprando, você estuda um pouco sobre isso, tem toda uma base teórica que faz sentido você ter antes de você sair comprando ações. Uma vez que você entende isso, você dorme melhor com aquele risco. Você entende que o que você está comprando não é bolsa, e bolsa é um ativo genérico que negocia com um ticker que chama IBOV e que sobe e desce ao som de qualquer coisa. Mas você está comprando uma empresa, que é pensa numa padaria, uma empresa tem um valor lá intrínseco que tem a ver não com o que o Trump está discutindo sobre trade war, né, sobre a guerra comercial, mas tem a ver com a quantidade de pãezinhos que ela está vendendo por dia. Perfeitamente. Então, quando você olha e você acaba dormindo mais tranquilo, porque você conhece o que aquela empresa faz e às vezes aquela empresa é o supermercado que você frequenta, é o laboratório médico que você vai fazer os seus exames,
é o produto que você compra no supermercado para usar na sua casa. É a locadora que você aluga. A locadora que você aluga o carro. Então, às vezes, é uma empresa que você olha e fala assim, não, eu confio nessa empresa. Então, você entendendo um pouquinho o que a empresa faz e tendo condições de calcular, e não é uma conta mágica para super especialistas, eu ensino essa conta e ela não é uma conta impossível de fazer. Hoje tem ex-aluno meu que é médico fazendo essa conta, que é dentista fazendo essa conta, que é comerciante aprendendo a fazer essa conta. Então você começa a entender um pouquinho e você dorme melhor com a sua posição, porque você sabe que se cair, tá tudo bem. Você entendeu o que você está comprando. Então, acho que assim, a única questão é você tem que dedicar tempo a isso. Então, comprar ações na pessoa física é para quem realmente olha, vê isso como uma parte da estratégia financeira sua ou da família, e aí você quer investir tempo nisso. Isso é super importante, mas eu realmente acho que quem está nessa situação, que super faz sentido fazer sozinho. Então, resumidamente, é o seguinte, mercados eficientes, né, voltando, é aquela noção de que tudo estaria no preço, todas as informações disponíveis e, portanto, aquele preço que está sendo negociado não teria nenhuma oportunidade adicional. Então, a economia comportamental prova que isso não se sustenta e que, por isso, os preços negociados são diferentes dos preços que as companhias efetivamente valem. E aí estão as oportunidades. Para mais ou para menos. Para mais ou para menos. E aí, o seguinte, em cima disso, o investidor pessoa física, né, quando ele opta por olhar, de uma maneira geral, quando a gente encontra as ações menos negociadas, até pelo volume, você tem mais oportunidades porque elas são menos cobertas pelo mercado, por analistas, etc e tal. Então, é o que você falou de small caps, certo? Então, ali a gente pode encontrar. E aí você mencionou também alguma coisa com relação a algumas posições. Mas algumas quedas significativas, então, pelo que, assim, tentando traduzir, é o seguinte, de repente você fez uma conta de valor de uma empresa e viu que a diferença do que está sendo negociado até o que você entende que ela vale é muito pequena, que qualquer erro na sua conta ou qualquer desvio no que aconteça na realidade vai fazer com que esse risco corrido não corresponda ao potencial de lucro. Então, às vezes, é melhor você procurar outras oportunidades onde essa vantagem esteja mais clara. É isso? O conceito mais importante é isso mesmo. O conceito mais importante que eu vejo dentro do mundo de investimento em ações é você ter uma noção clara de preço e valor. Perfeito. Então vamos falar disso? Vamos. O que é o valor, então, da companhia? Como é que uma pessoa pode chegar no valor? Você mencionou a história da padaria e quantos pãezinhos ela vende. E aí, no final das contas, ela vende pãozinho, ela paga os funcionários, ela paga a farinha, a água, o óleo, o fermento e algumas outras coisas, e sobra lá um lucro todo mês. Perfeito. Ou todo dia, né? Então, como é que a gente entende valor? A gente faz uma projeção, e aí é uma projeção que está sujeita a erros, então, na verdade... Tem um componente de subjetividade. Tem um componente grande, e como é que você mitiga o erro nisso? Você traça diversos cenários. Então, quantos pãezinhos ela vai vender por dia? Está mais perto de, sei lá, ela vem vendendo 1.000. O que acontece com o valor dela se ela vender 800 por dia ou se ela vender 2.000? Então, a gente calcula em vários cenários e aí a gente calcula o valor presente do que seria o fluxo de caixa dela. Perfeito. Então você pega o lucro dela futuro, né, desconta isso, traz a um valor presente, porque daqui 5 anos vale menos do que hoje, né? Coloca uma taxa de atratividade e chega no valor do que seria a padaria. Exatamente. É uma conta que é sujeita a erros, não é a única conta que dá para fazer, você pode fazer outro tipo de conta. Por exemplo, você tem uma padaria num bairro e tem uma outra padaria no bairro que é do mesmo tamanho, que tem o mesmo fluxo e ela foi vendida por tanto. Então, você tem também uma outra referência de valor aí. Você pode olhar o comparar, né? Você pode comparar, você pode olhar o patrimônio líquido, você pode... Existem os múltiplos, né? Por exemplo, o múltiplo de preço sobre lucro, que você tem outros padrões de referência também. Mas é muito importante você ter uma referência de valor. Eventualmente, você vai errar, ou você vai errar nessa conta, porque é uma projeção de futuro, você não tem bola de cristal. Claro. Mas você tendo uma referência de valor, em alguns cenários, você consegue virar e falar assim, olha, mesmo que as coisas piorem um tanto na empresa... Ainda tem oportunidade. Ainda vale mais. E por que é tão importante esse conceito de valor? Porque, como eu falei, por conta do comportamento das pessoas, às vezes as pessoas começam a acreditar em mágica. Tem algumas empresas na Bolsa... Ano passado era um ano que no começo do ano tinha vários casos desses, que assim, não tinha como aquela ação valer aquilo tudo.
mas as pessoas simplesmente elas acham que não, a empresa sempre melhorou e ela vai continuar melhorando. Então, por exemplo, no caso de Raia, que foi uma ação que caiu bem no ano passado, quem mora em bairro mais residencial, especialmente mais vertical, está vendo, por exemplo, num raio de 5 quadras da minha casa, e isso é muito legal, o investidor consegue sentir isso. Tem 8 farmácias e ao longo dos últimos 12 meses abriram mais 2. E tem mais uma em reforma para uma farmácia grande. Então, na hora que você olha isso, você vira e fala assim, tem alguma coisa que está ruim acontecendo. Porque o bairro não cresceu tanto, né? A gente não está no meio de um boom imobiliário. Então, são as mesmas pessoas que vão dividir as compras delas em mais farmácias. Vai cair a venda por farmácia. Talvez isso se dilua ao longo da empresa inteira, mas aí o que aconteceu com a ação de Raia é que ela caiu de novo, bateu R$90 e depois ela chegou a menos de 60. E por quê? Porque quando você faz a conta, você olha e fala, o que está no preço? Está no preço que ela vai continuar crescendo, assim, as mesmas lojas, muito, de uma maneira que daqui a pouco o tanto de receita que algumas pessoas acreditam que tem, vai ter a farmácia, não cabe entrar tanta gente na farmácia. Não cabe no mercado. Não cabe. Fisicamente não caberia. Não seria possível. Então, o mercado às vezes gera para muito e para pouco, e isso gera oportunidade. Então, por isso que eu acho que assim, entender de valor e comprar no preço certo vai fazer muita diferença para o investidor. Legal. Então, achei legal que você falou da questão de preço e valor. Então, observe o seguinte, quando você falou de valor, tudo que você falou tem a ver com a atividade operacional da empresa. Não tem nada a ver com quanto que ela está sendo cotada. E quando a gente fala de preço, aí você está falando de quanto ela está sendo cotada, né? Então, esse encontro, essa procura pelo valor se baseia tão somente na atividade operacional da empresa, certo? Exato. Né? Então, assim, a ação como um investimento em empresa, não como um investimento num negócio lá no home broker que fica piscando para cima e para baixo. A graça de investir em ações é que justamente existe um valor intrínseco, ainda que ele não seja um número mágico e ali estático, 30,22. Você tem uma referência. Uma ordem de grandeza. É difícil valer... Você sabe que pode não ser 50 e nem 20, mas de repente 35, tá? Exatamente. Né? Então dá para ter uma ordem de grandeza. Então você consegue ter uma referência, se a ação está sendo negociada a 15, que realmente tem um potencial ali. Legal. E aí o seguinte, agora essa diferença a gente chama de upside, né? Que é a diferença entre o que está sendo negociado e aquele que se entende como valor justo. Que chamam de target price. Target price, que seria o valor-alvo, né, da ação. E agora me diz uma outra coisa. E aí, por exemplo, quando o investidor vai montar uma carteira, você entende que ele deve sempre buscar os maiores upsides? Assim, eu vou pegar um monte de ação, vou ver as que tem maior upside e invisto tudo? Ou ele deveria ter uma elaboração um pouco mais estratégica na carteira, porque determinados negócios podem ter um bom upside, mas podem ter 3 do mesmo segmento com aquilo ali, e se as coisas desandarem, não tem nenhum tipo de proteção para o outro lado. Como é que você vê a alocação de uma carteira como todo? Porque assim, do jeito que você falou até agora, legal, mas eu também posso entender, então vou procurar as 10 com mais upside e pronto. E aí? Eu acho que existem várias filosofias de investimento. Tem desde o cara que faz o day trade, que eu pessoalmente, eu acho que eu fiz outro dia um day trade, outro dia não, né? No dia da greve dos caminhoneiros, um day trade de Petro, e eu envelheci 1 ano naquele dia. Então, eu acho que day trade, sendo um investidor não profissional, eu evitaria isso, falando de single stock, né? De ações. Mas você vai ter vários perfis de quanto tempo a pessoa pretende segurar aquela posição. Tem gente que segura por anos e, assim, enquanto o preço for menor do que o valor, faz sentido você carregar isso. Mas e tem as pessoas que gostam de operar ali para uma semana, operar uma notícia. Então, o que eu acho? Quando você olha, você tem que entender um pouquinho qual que é a sua filosofia, onde você se encaixa, onde você tem conforto. O segredo é você trabalhar dentro de uma filosofia de investimentos que você tenha conforto, tenha paz, que você durma bem. O segredo de saber que você está na filosofia errada é quando você começa a ter pesadelo. Eu já tive, eu lembro 3 ações que me deram pesadelo. Uma delas foi a GX, a outra foi Tenda lá em 2008 e a terceira delas foi PDG, acho que foi em 2015, que eram ações da minha carteira e que foram todos erros, né? E que me deram um pesadelo de verdade. Eu deitava e aí acontecia alguma coisa. Então, assim, o segredo é você ter conforto na sua carteira. E aí eu sempre sugiro diversificação.
Óbvio que se você está começando, você tem lá os seus primeiros 10 mil reais, não dá para virar e falar, não, tem uma carteira com 15, 20 ações. Não dá. Hoje eu tenho 30 ações na minha carteira, eu acho que é um número bom, mas a ideia é justamente você olhar e diversificar não só em nomes de ações, como você diversificar entre setores diferentes, você diversificar em riscos diferentes. Então, você tem algumas empresas que são mais alavancadas, algumas que não têm dívida. Por quê? Porque se acontece qualquer coisa, por exemplo, não passa a reforma da Previdência, você tem a economia, ela vai, a taxa de juros, ela tende a subir, pode ou não subir, porque a economia está bem deprimida, mas se a taxa de juros subir, você tem só empresa muito alavancada na carteira, você quebra. Elas vão apanhar. Então, assim, porque algumas dessas empresas, elas podem quebrar. Então, tenta diversificar de várias maneiras. Algumas empresas mais consistentes em resultado, algumas que, se a economia se recuperar, você vai andar muito mais. Você tenta olhar, por exemplo, algumas empresas de commodities, outras não, algumas empresas com exposição a negócios com a China e outras de mercado mais doméstico. Algumas empresas que vão andar justamente se a economia for, mas outras empresas com um lucro mais estável. Então, eu tenho uma na minha carteira, que é hoje a minha maior posição, que é a Unipar, que o grosso do que ela vende é soda cáustica, que basicamente não tem uma variação grande de demanda, e produtos de cloro. E uma parte relevante dos produtos de cloro são usados pela Sabesp na limpeza da água. Então, não tem uma variação grande de consumo de água. Você se sente mais rico, você não toma um banho mais longo. Então você olha... E também, se tiver uma crise, não vai diminuir na metade a quantidade de banhos, né? Exatamente. Então, você diversificando em vários tipos de história, vários setores da economia e fazendo conta sempre para você ter o preço, um colchão entre preço e valor que seja grande, eu acho que você consegue ter uma carteira que suporta bem o mercado ao longo do tempo. Legal. E aí, quando a gente fala disso, a gente entra naquela tecla da questão do preço, né? A importância do preço. Né? Não, a do valor a gente já sabe, obviamente, mas a importância do preço nessa tomada de decisão. Tem uma filosofia de investimento, uma estratégia que é a chamada Dollar Cost Average, né? Que é a ideia de que você pode ter empresas sólidas, com bons indicadores, com bons fundamentos e tal, e daí você, no processo de formação de patrimônio, e aí eu também queria te fazer uma pergunta sobre isso depois, você pode adotar uma estratégia, eu vou acumular meu patrimônio nesta empresa ou neste negócio e vou acompanhando a saúde financeira dela com relação à lucratividade, endividamento, esses indicadores assim, e vou fazer uma compra. Eu sei que várias vezes eu posso comprar essa empresa mais caro do que ela vale, mas várias vezes eu vou comprar abaixo e aí lá na frente, ao longo da minha acumulação, qual seria o impacto de repente, uma compra que eu faço hoje, sendo que eu estou num processo de acumulação de patrimônio de longo prazo, onde lá na frente, eu tenho 10 mil, mas quando eu tiver 1 milhão, essa compra de hoje foi pouco representativa. E esse é o que eu queria fazer um contraponto na ideia do preço de compra, mas queria que você falasse isso. Por que você entende que o preço de compra é fundamental nesse processo? Por que eu não poderia adotar uma estratégia como essa? Vamos pensar numa pessoa que compra muito mais do que a gente, com frequência alta. Um comerciante. Ok. Pergunta para um comerciante se o preço de compra importa ou não. Uma pessoa que compra todo dia. O preço de compra importa ou não importa? É claro que importa. Por quê? Por quê? Porque dependendo do preço que ele compra, ele tem condições de vender mais barato, de ser mais agressivo. Então, pensa numa rede de supermercados. Ela vai lá e fala assim para o fornecedor de cotonete. Vira e fala assim, olha, como é que você... Vamos fazer uma promoção aqui, mas eu preciso que você me venda mais barato. Por quê? Porque aí eu consigo vender mais barato e todo mundo ganha com isso. Então, se o preço de compra importa para o comerciante, ele tem que importar para todo mundo. Você vai no supermercado e você vira e fala, não importa o preço de compra? Talvez você seja muito rico. Não, mas importa de alguma forma. Mas importa de alguma maneira, porque se você foi muito rico, provavelmente você sempre se preocupou em preços de compra importando. Você não vai se aceitar ser roubado, tipo, né? Então, não faz sentido você virar e falar, no momento de comprar ações, que preço de compra não importa. Ah, mas aí o cara vai fazendo a média e na média não vai ter importado aquele negócio. Eu queria desmistificar um pouquinho isso. Eu não gosto e, assim,
Eu acho que você tem que pensar um pouquinho, tudo que você faz, você tem que fazer da melhor maneira possível. E como é que você faz da melhor maneira possível? Você faz como um profissional. E se você perguntar para qualquer profissional, o preço de compra importa. Então, em qualquer área que ele atue. Em qualquer área que ele atue, mas vamos falar na compra de ações. Perfeito. O preço de compra é o que define se você vai ter uma rentabilidade melhor ou pior. Então, quando você compra uma ação, o que você tem que enxergar? Você tem que enxergar quanto que eu vou ganhar com aquela ação. E às vezes as pessoas falam assim, ah, não, mas eu carrego a ação há muito tempo. Mas o ponto é, a diferença entre preço e valor, às vezes ela inverte, o preço fica acima do valor. E aí você vira e fala, se você vê uma camisa e vai na loja e vai comprar uma camisa, aquela camisa, você sabe que você compra várias camisas daquele estilo e ela vale, sei lá, R$100. Por que você vai comprar aquela camisa por R$300 naquele dia? Não vai. Então, quando você compra a ação, o que você tem que olhar? Você tem que olhar assim, eu quero ter a maior rentabilidade possível com essa ação. E se você está pagando muito caro nela, primeiro, sua margem de segurança, que é a diferença justamente entre valor e preço, às vezes ela é negativa. Segundo, a rentabilidade daquele lote que você está comprando naquele dia, ela não vai compensar o seu custo de capital, né? O seu custo de oportunidade do dinheiro. Porque quando você pensa e você compra uma ação, você tem que pensar assim, qual a melhor rentabilidade que eu posso dar para o meu dinheiro. Então, qual que é seu custo de oportunidade? Seria a rentabilidade que você teria comprando uma outra ação que é mais barata. Perfeito. Então, quando você... Tipo assim, eu tenho aqui um dinheiro para comprar, eu tenho essa ação com essa oportunidade desse tamanho e essa com essa. Ah, mas essa eu estou comprando sempre. É isso que você está dizendo, né? É isso que eu estou dizendo. Por que não alocar aqui onde eu tenho um potencial, um custo de oportunidade, né? Que vai ficar elevado se eu não escolher essa opção. E no limite, se você olha isso e fala assim, não, mas eu não tenho tempo para isso, esse é talvez seja o caso de você delegar para um profissional. Por quê? Porque pode acontecer, então vamos olhar o Cielo, e a minha sugestão é que você aí que está ouvindo a nossa live, olha um gráfico de Cielo de 10 anos. A ação foi lá, estava no 8, acho que ajustado por dividendos é menos, bateu lá, chegou a subir, multiplicar por 5 e hoje está rendendo mais ou menos o que rendeu o CDI em 10 anos. Então, as pessoas olham e falam, não vende, e assim, eu acho que o investidor, a pessoa física que puder, que já tiver um pouco mais de patrimônio, deve procurar uma forma mais eficiente em termos de imposto, para não ter que pagar imposto toda vez que você troca uma posição. Mas às vezes a pessoa que estava lá com Cielo a 28, eu não vou nem falar a pessoa que comprou Cielo a 28, mas a pessoa que não vendeu. Se a pessoa não vendeu, é equivalente a ela ter comprado. E depois viu o papel batendo 8, se ela tivesse custo zero e tivesse pago o imposto sobre 28, com certeza teria sido um negócio muito melhor do que ela ter segurado o papel e, enfim, o papel hoje está um pouco mais de R$10. Mudou o negócio. Sim, mas nesse caso aí você não acha que o fundamento mudou? Porque assim, uma coisa é você manter uma estratégia de compra frequente observando que os fundamentos permanecem. Outra é você, por exemplo, no caso de Cielo, o mercado mudou. Então, assim, tinha sinais de que... Porque eu sei que isso pode levar, induzir, e aí eu concordo eu compartilho com a preocupação, de que, assim, se eu penso isso, então corre no risco do investidor pessoa física sempre achar que vai ficar melhorando para sempre, que teve uma quedinha, né? Que aí vira o tal do buy and forget. Buy and forget, A estratégia buy and hold, muita gente confunde com a estratégia buy and forget. Quando você resolveu, quando você decidiu que você não quer mais delegar a compra de ações para um fundo, porque você não quer pagar taxa, não quer pagar performance, assim, aquilo se torna um segundo emprego seu, você tem que acompanhar. Você tem que se dedicar. O pessoal pergunta quanto você tem que dedicar. Eu acho que uma conta razoável é 1 hora por dia. Entre ler notícias, ler resultados, ouvir teleconferência, né? As empresas, elas discutem os resultados publicamente. Mas se você olha, tudo bem, esse caso mudou o fundamento. Mas outros casos, algumas pessoas veem como não mudou. Então, por exemplo, o fundamento de Ambev, ele mudou essencialmente? O fundamento de Raia mudou essencialmente? Ela continua sendo uma empresa rentável. A grande tese de investimentos em Raia é o envelhecimento da população, é o demographics, né, a demografia do Brasil. Então, vai acontecer várias vezes que o mercado vai exagerar para cima e para baixo, e é aí que gera oportunidade. Eu gosto de pensar na minha carteira exatamente o seguinte, eu vou dormir à noite e penso assim, eu dormi com essa carteira. Se amanhã eu tivesse tudo em caixa, eu compraria as mesmas ações? Se a resposta for sim, ótimo. Se a resposta for não, então eu tenho que tomar alguma decisão na minha carteira. Eu tenho que vender alguma coisa que eu não compraria,
ou eu tenho que comprar alguma coisa que eu não tenho. Então, a decisão ela tem que ser tomada não, eu comprei lá atrás e agora eu vou carregando. Porque você viu várias empresas, por exemplo, a Brasil Foods continua, a Sadia continua sendo a principal marca, mas a ação foi de 70 para, chegou a bater R$18, dividiu por 4. Mas teve eventos, sempre tem, mas você não teria antecipado esses eventos antes do R$40. Perfeito. E aí tem um ponto também que é o seguinte, porque quando você fala isso, você sugere o seguinte, poxa, se ontem eu tinha minha carteira, fui dormir, hoje eu estou com a minha carteira, os preços de mercado são outros, eu compraria tudo de novo, essa mesma carteira? Então você está fazendo o exercício seguinte, atualizando as informações das empresas, ela continua tendo um valor acima do que seria a compra? Suficientemente acima, de modo a ter uma margem de segurança. Vale a pena. Exatamente. Exatamente isso. Então, assim, o problema do buy and forget é perder essa necessidade de atualização dos fundamentos da empresa. O cara não, eu comprei, é boa e vou ficar para sempre, e na verdade as coisas podem se modificar e ele não está mais mapeando isso, e a realidade mudou completamente. E às vezes as coisas nem se modificam o suficiente e o valor daquela ação ainda é acima do preço. Perfeito. Mas será que de todas as ações, as companhias listadas hoje, será que essa é a melhor oportunidade para o meu dinheiro? Ou será que não tem uma ação que a diferença entre valor e preço é tão maior que não faz sentido eu trocar? Eu pessoalmente... Dificilmente uma carteira, ou nunca acontece de uma ação na minha carteira, o preço cruzar o valor. Porque quando essa diferença se torna muito pequena, eu vou atrás de... Na verdade, outras oportunidades. Sempre estou indo atrás de outras oportunidades. Então, com frequência, eu vendo uma ação que tinha ainda um potencial de subir, e eu vendo ela continua subindo porque eu acho que uma outra oportunidade é melhor. Mas aí, quando você está falando disso, então, eu acho que vale a pena a gente começar a linkar um pouquinho com o risco. Porque, olha, quando você está falando o seguinte, de repente tem uma empresa que eu calculei que vale tanto e ela agora foi se valorizando na minha carteira e agora ela está com 5% para chegar no target price, saiu o novo resultado, eu vi que é isso mesmo, no meu modelo ela vale aquilo mesmo. E aí eu falo assim, poxa, será que isso está arriscado eu manter essa posição? Né? E aí eu queria que a gente falasse no risco em dois sentidos aqui. Primeiro é o seguinte, muitas vezes o investidor, pessoa física, né, iniciante, ele faz a carteira dele ou ele investe no fundo e ele enxerga as oscilações de quanto que ele tem no patrimônio como risco. Ele enxerga a volatilidade como risco. E aí eu queria que a gente falasse sobre risco, a sua visão de risco. Quando eu tenho uma conta bem ativa no Twitter e eu gostava muito de falar que vol é vida, né? Vol de volatilidade é vida. Porque a volatilidade ela te gera oportunidade tanto de vender mais caro do que a ação deveria estar, quanto de comprar mais barato, porque aconteceu alguma coisa que não tem a ver com o fundamento, né? O fundamento é o que gera o lucro da empresa. Mas hoje eu olho, penso como volatilidade é oportunidade. A oportunidade de você comprar uma ação por muito menos do que ela vale ou por vender da ação subir e chegar muito perto do que ela vale, sem efetivamente ser isso um caminho natural, assim, do mercado exagerar para cima ou para baixo. Para mim, assim, e para muitos os grandes investidores de ações, eles acabam tendo a cabeça muito parecida. Então, quando você olha, por exemplo, uma pessoa um alocador, essas pessoas elas tendem a enxergar a volatilidade como risco. Mas quando você olha como um sócio, um investidor, você acaba enxergando que outras coisas são risco. Então, por exemplo, o que é um risco real que a gente viu aí? Estourou uma barragem da Vale em Brumadinho. Isso é um risco. É um risco de haver destruição de valor. A Vale, necessariamente, a ação da Vale necessariamente vale menos depois de Brumadinho. Por quê? Porque ela teve que desativar outras operações, porque ela vai pagar um monte de multa. Mas vale mais ou menos do que está sendo negociado em bolsa. Tem muitos cenários aqui, eu não quero discutir. Mas eu olho o risco como a ação valer menos do que ela está precificada. Então, peraí, você está falando do risco da atividade operacional. Da atividade operacional. Perfeito. Porque quando você olha assim, volatilidade. Volatilidade, eu li esses dias no Instagram, eu não consigo nem citar a fonte, eu peço perdão, mas um paralelo muito legal, que é um paralelo com casamento. Às vezes você tem um casamento que vocês brigam para burro. Isso é vol. Isso é volatilidade. Você briga, aí você bate a porta, não quer falar com a pessoa, dorme sem dar boa noite. No outro dia demora para você estar tudo bem, tem que conversar. Não quer dizer que, por exemplo, o seu casamento está à beira de acabar ou que você está sendo traído. É só volatilidade. É só chacoalho ali. E aí pode ter um outro casamento que não briga, é um casamento perfeito. Só que o cara tem uma segunda família.
A mulher também pode ter. Pode. Ainda mais nos tempos de hoje, que são mais modernos. Eu sou meio careta, mas acontece. Eu não pude perder a oportunidade. Mas então, isso é risco de verdade. Então, quando você olha uma empresa, o que é risco de verdade? Risco é o controlador, a gente chama de dar uma tungada na empresa e tirar lá, sei lá, 100 milhões de reais porque ele acha que ele merece e o conselho aprova isso. Risco é a atividade operacional, então às vezes o mercado brasileiro, a economia brasileira piorar, ou a taxa de juros subir demais e aquela empresa não conseguir rolar as dívidas. Tem um produto substituto. Um produto substituto, quem já leu Michael Porter, para quem vai investir em bolsa, eu super sugiro ler Michael Porter. Mas assim, as vantagens, quais são as vantagens competitivas e como é que funciona a competitividade da indústria? Risco é aparecer um concorrente mais forte. Risco é, você tinha varejo nos Estados Unidos, por exemplo, e a Amazon acabou com o varejo nos Estados Unidos. Isso é risco de verdade, esse é o risco que a gente se importa. Olhando pessoas com cabeça de equities, né, com cabeça de investimento, de investidor em bolsa. Então, às vezes as pessoas olham e falam assim, ah não, mas determinado fundo, a cota oscila mais, ou determinada ação, ela oscila mais, mas às vezes ela oscila mais, mas ela oscila para cima, e ela está subindo e ela tem volatilidade porque ela passou aí um período subindo 3%, 4%, que seja 1%, 2% ao dia. Isso vai aparecer na conta de volatilidade. Vai, mas não mesmo necessariamente. Mesmo que ela só suba, né? Mas eu não gosto de ver isso como um risco. Para mim, risco sempre é ter uma ação que a minha conta de valor está errada, a ação valer menos do que está precificada. E uma vez que a sua conta de valor está diretamente ligada à atividade operacional, então são riscos na atividade operacional. São riscos na atividade operacional. E as oscilações só oferecem oportunidades. De eventualmente você comprar a ação mais barata, ou de eventualmente você vender porque esticou demais, porque uma pessoa que não olha... Isso acontece, uma pessoa não olha preço para comprar, e aí ela compra no preço errado e ela sai comprando por algum motivo, e você tem uma oportunidade de vender. É para cima e é para baixo. Volatilidade é para cima e é para baixo, não necessariamente é ruim. E você não acha, duas coisas. Primeira coisa, você acha que isso esse método ele pode funcionar para aquele investidor que de repente está no começo da formação de patrimônio, que de repente ele não tem o tempo para se dedicar e se informar tanto, porque ele precisa lá continuar o trabalho dele, melhorar a renda dele, se desenvolvendo e tal. Como é que você vê isso? Primeiro isso. Eu não acho seguro. Eu acho que esse tipo de investimento, assim, se ele está começando, se ele não entende direito, muito provavelmente ele pode se assustar com alguma coisa que aconteça, ele pode não processar direito a informação. Então, se é uma pessoa, então acontece muito, tem muito médico que investe em ações, então eu acabo... Dentro do meu público eu converso muito com médico. Né? Mas o médico no começo de carreira, ele levou 10 anos para começar a ganhar dinheiro. Então, em geral, ele vai trabalhar 7 dias por semana, às vezes vai dar plantão de 24, 2 na sequência, porque ele tira uma sonequinha. Então, assim, a minha sugestão para essa pessoa é deixa a maior parte do seu dinheiro de ações para um fundo e vai estudando devagar. Então, fica com 10% só para a gente chama de brincar. Vai brincando até você entender como as coisas funcionam. Porque às vezes você pode virar e falar assim, tem empresas que têm fundamentos maravilhosos, mas elas costumam estar muito bem precificadas. Então, a minha sugestão é, se você está começando, e o pessoal fala assim, você está começando, você é sardinha, né? Porque o tubarão, que é o institucional, ele é o cara que vai te devorar. E se você está enxergando isso, a minha sugestão é, você quer começar a investir em bolsa, você está desesperado porque você acha que é a oportunidade da vida, que a bolsa, alguém disse que a bolsa vai para 200 mil pontos, quer dizer, vai dobrar ainda a partir de onde está. Então você delega isso para um profissional, pega uma partezinha bem pequenininha para você começar a brincar e começar a estudar. Eu acho que se você quer buscar a sua independência financeira e você acha que uma parte relevante disso vai vir da rentabilidade do dinheiro que você está acumulando, isso é super legal, foi o que aconteceu comigo, então você se dedique a isso, transforma isso no seu hobby, é o meu. Então, eu tenho uma hora vaga, eu vou ler um resultado a mais, às vezes a família toda foi dormir, eu vou ouvir aquela teleconferência que eu não tinha ouvido, ou eu vou ler aquele livro sobre conteúdo, sobre como analisar, por exemplo, eu tenho um livro que está na minha mão agora, que eu estou discutindo com alguns alunos, que é como analisar a empresa em situações difíceis. Então, você olha, vai olhar e fala assim, como é que eu faço conta? Vai fazer curso, investe, às vezes o dinheiro que você investe num curso, num bom curso, é o dinheiro que você perdeu no seu primeiro negócio. Sem dúvida. Então, a minha sugestão é, se você vai começa um pouco mais devagar, nunca dependa de dicas, porque infelizmente tem no mercado gente que
opera em cima de você, o cara vai virar e vai falar, estou comprando tal papel. Aí ele comprou o papel começou a subir e ele começa a falar que não, é a melhor ação do mundo e ele está vendendo em cima de você. Então, se você fica dependendo de dicas, você tende a fazer a coisa errada. Invista naquilo que você entende. Então você está falando que assim, é importante que o investidor ao longo de um tempo, pode ser que no começo ele não tenha como ter essas informações, ele pode delegar, escolher um fundo de repente, mas que ele vá tendo o aprendizado dele ao longo do tempo para se tornar autônomo das decisões num determinado tempo. Exatamente. Quando a gente fala dos grandes investidores de bolsa, você pode ver que eles têm cabeça branca. Porque tem duas variáveis dentro do investimento em bolsa. Você tem que ter... Existe uma carga teórica que ela faz sentido e é essa parte de avaliação de preço, de avaliação de quanto vale a empresa. E tem uma outra parte que é a experiência. Você já viu aquilo acontecer. Então, a cada 10, 12 anos, acontece um ciclo e tudo acontece de novo. Tudo sobe, fica muito caro, tudo cai, fica muito barato. Então, quem já viu mais vezes isso acontecer tem uma vantagem. Então, a minha sugestão sempre é, comece o quanto antes. Se você tem alguma ideia de que daqui a 10 anos isso vai fazer sentido para você, comece a estudar agora, mesmo que você não esteja alocando dinheiro ou dinheiro suficiente nisso, para compensar o tempo, para quando você for alocar dinheiro suficiente, você já ter uma bagagem para conseguir fazer isso de uma maneira mais robusta. Legal. Então, assim, a gente falou um pouquinho disso, desse comportamento inicial, mas eu gostaria que você tentasse dizer para a galera que está assistindo a gente o seguinte. Então, aquele investidor iniciante, a gente entende que o caminho dele é o aprendizado para longo prazo e no começo, de repente, ele delegue. Mas dentro do aprendizado, o que você acha imprescindível que ele comece a entender? O que você entende que o investidor individual iniciante precisa aprender em ordem, mas que são pontos-chave para ele começar a ter mais segurança no investimento em ações? Tá, eu acho que a primeira coisa, e eu levaria em paralelo, você precisa conhecer as empresas que estão listadas em bolsa. Perfeito. Então não adianta você olhar e falar assim, não, eu vou ler sobre todos os grandes investidores. Aí você tem lá centenas de grandes investidores, que seja 20, vou ler 20 livros, e aí você não vai entender as empresas. Então, a minha ideia é, você vai começar pequenininho, então estuda as empresas que você vai comprar. Então, estuda a história. Uma empresa, basicamente, ela tem um componente que é a história dela, né, que é a tese de investimentos, o que a empresa faz, como é que ela faz, por que ela ganha dinheiro, por que ela vai sobreviver no longo prazo, e os números disso. Então, você tenta entender tanto a história daquela empresa, né, daquela ação. Eu não gosto de pensar em ação, porque ação parece um conceito meio vago. Eu gosto de pensar na empresa. Na empresa, perfeito. E os números daquela empresa. Aí você aprende a analisar os números. E aí você tenta estudar um pouquinho da teoria e um pouquinho de como fazem as pessoas. Tem, por exemplo, um livro que é super clássico, que chama O Investidor Inteligente, do Benjamin Graham, que acho que ele passa um pouco por tudo isso. E você, assim, eu acho que esse talvez seja o primeiro livro para ler, e você passa por um pouquinho do que é o todo, e aí foca em entender as empresas, em conhecer uma quantidade razoável de empresas, que seja 15 ou 20 empresas. E você acompanha a história delas, lê os resultados quando divulgam. Você pode se cadastrar no site para a empresa te mandar o resultado por e-mail. Isso é legal, pouca gente sabe, mas muitas das empresas no RI você coloca o seu e-mail lá e vai recebendo as informações. A empresa, para ser listada em bolsa no Brasil, ela é obrigada a ter um site de relacionamento com investidores e uma figura, né? Uma pessoa que faz isso. Então, lá no site você tem bastante informação, em geral, mais do que a média das pessoas leem. É verdade. E outra coisa, aí beleza, só que eu olho lá, estou começando agora e eu tenho lá, sei lá, 400 empresas na bolsa. E aí, Elô, o que eu faço? O processo de stock picking, né, de escolher ações, stock seria ações e picking de pegar, ele é o processo mágico dentro do seu investimento em bolsa. Porque ele tem a ver com você escolher empresas que vão ser ganhadoras de dinheiro para você, no prazo em que você está disposto a investir. E eu gosto de pensar que esse prazo nunca é para sempre, mas eu, por exemplo, quando eu compro uma ação, eu penso que eu vou segurar essa ação por um horizonte de 1 a 3 anos. Tem gente que olha já para 10 anos, então é diferente a tomada de decisão, tem gente que olha para o dia. E justamente isso é a graça do mercado. Sempre tem comprador e vendedor em algum preço e eles se encontram de acordo com a estratégia das pessoas. Então, eu brinco que stock picking é uma arte, né? Você tem várias variáveis que você tem que olhar e geralmente eu gosto de pensar que você deve ir para uma área onde você tem um pouco mais de conforto. Você diz mais familiaridade? Familiaridade. Então, tipo assim, se eu sou formado de repente em,
sei lá, na área médica, de repente faz mais sentido eu olhar a indústria farmacêutica, eu vou ter mais familiaridade? Por exemplo, a indústria farmacêutica, ou os laboratórios, ou os provedores de serviços, ou as redes hospitalares que estão listadas. Ou não, no meu caso, eu sou engenheira química, e não coincidentemente, hoje a minha maior posição é numa empresa química. Então, se você olha, às vezes o cara é comerciante, às vezes eu gosto de conversar com as pessoas do mundo real, porque elas trazem muita informação. Então, outro dia eu conversei com uma pessoa que ele é franqueado, ele tem algumas redes de franquia dentro de uma cidade. Então, ele olha e fala, Elô, por exemplo, eu tenho uma franquia de sapatos. Então, às vezes ele me traz muita informação sobre as ações, por exemplo, da Vulcabras, ou da Alpargatas, ou da Grendene. Então, essa pessoa ela tem uma vantagem competitiva muito grande para negociar aquelas ações. Então, por exemplo, no caso da Vulcabras, ela está passando por um turnaround, né, uma melhora dos calçados da Azaleia, e eu tenho até um pouquinho dessa ação em bolsa, e não por curiosidade, hoje o sapato que eu estou calçando é deles, porque justamente eu quis testar para ver se o sapato não é muito ruim, se não faz bolha no meu pé. Então, quando você investe, quando você tem essa mentalidade, você precisa testar o produto e conhecer. Então, pensa essa pessoa, a vantagem que ela não tem em relação a mim, de ver se a coleção da Azaleia está melhorando, se a aceitação do produto está melhor, e se... Como é que funciona o lucro de Azaleia dentro de Vulcabras? Se a coleção fica mais bonita, vai vender melhor, o feedback vai ser melhor e vai gerar mais lucro. Então, a ideia é você busca alguma coisa dentro do que você entende um pouco melhor. Não adianta Bitcoin, o que você acha? Eu não entendo Bitcoin, eu não opero Bitcoin, porque eu não vou ter uma coisa que eu não entendo. E tem um tanto de outras empresas na bolsa que eu não entendo. Então, você vai para alguma coisa que você conhece, tenta ter uma noção de valor para você saber se realmente o valor está muito acima do preço. Às vezes, você vai procurar uma segunda opinião, você vai assinar um relatório de research, ou o seu banco vai te fornecer um relatório de research, sua corretora. Então, você vai procurar uma segunda opinião, você vai... Na CVM, gente, isso é mágico, as pessoas não sabem. Você consegue olhar as carteiras dos principais fundos, ou de todos os fundos do Brasil. Tudo bem, com 3 meses de atraso. Já é um indicativo. Mas os fundos tipicamente não ficam trocando a ação toda semana. Então você consegue, por exemplo, virar e falar assim, olha, eu tenho tal ação, eu vi tal ação no fundo de tal pessoa, eu vi que parece que vale mais do que está precificado, e realmente eu estou vendo que é esse setor, por exemplo, médico, que realmente a gente prefere indicar os nossos pacientes para aquele laboratório ou para aquele hospital. Então, você vê tudo casando, e aí é assim que você toma uma decisão de investimentos. Entendi. Então, assim, você mencionou sempre a economia real, a sensibilidade da economia real como um trigger importante, né? E aí tem aquelas empresas que a gente vivencia mesmo não sendo a nossa especialidade, né? Me ligou a operadora de telefonia aqui, a minha ficou muito cara, a outra está ganhando, toda a minha família está virando porque a outra tem um benefício que faz sentido. Por exemplo, ou uma vez eu fui preparar uma festinha e eu fui num supermercado que é de uma rede grande, era um hipermercado, eu cheguei lá e não tinha Coca-Cola, não tinha leite condensado, leite moça, e não tinha alguma outra coisa que era importante, assim, que você tem uma referência de marca. Eu deixei o meu carrinho do jeito que estava naquele supermercado, isso faz alguns anos e eu nunca mais voltei naquela rede. Então, é esse tipo de percepção ruim que as pessoas têm, que você olha e fala, não faz sentido. Então, dentro dos meus alunos, eu tenho gente do Brasil inteiro. Então, por exemplo, eu estava olhando uma rede lá e aí me falaram assim, olha, a gente enxerga, a gente como profissional, era uma rede de medicina, ninguém quer trabalhar lá. Então, eles estão crescendo bastante, eles conseguem recém-formado, porque eles pagam acima, mas assim que a pessoa tem uma oportunidade, ela sai. Então, esse tipo de informação é muito rica. Então, você pega, às vezes, no dia a dia. A gente teve, eu lembro no ano passado, no primeiro semestre, a gente teve um papo aqui com o Florian, né? E o Florian estava falando que, num dos casos lá, eles matricularam dois funcionários do fundo em duas faculdades. E num dado momento eles pararam de pagar os boletos e viram quem ia tomar a atitude de perguntar o seguinte, vem cá, você não vai pagar não e tal, e quem deixou para lá. Ele falou, não, eu queria saber se eles estavam cuidando direitinho daquele passivo ali dos inadimplentes ou não. Né? Então foi um exemplo de economia real que ele estava testando para poder ver como é que estava a empresa funcionando de fato. Exatamente. Não, isso faz super sentido. A gente fala que para você ser um investidor, você precisa gastar sola de sapato. Então, ao longo da história da liberdade financeira,
muita gente acaba vivendo dos seus investimentos em bolsa. Num primeiro momento na vida, considerando que a média das pessoas não vai receber uma herança, você vai trabalhar em acumular e aí a sua prioridade tem que ser essa, é gastar muito menos do que você ganha para você poder acumular, mas num segundo momento vai fazer sentido cada vez mais você ter nos seus investimentos um componente grande da sua renda. Então, e aí quanto mais isso se torna verdade, mais faz sentido você entender de onde está vindo mais e eventualmente você focar mais nisso. Então, quando eu gosto muito de um grande investidor que se chama Peter Lynch, e ele geriu um fundo muito grande, de cerca de 10 bilhões de dólares, e ele falava assim, eu gosto de olhar as empresas como amador. E uma ação que ele ganhou muito dinheiro foi Gap, e ele comprou a ação da Gap porque em um determinado momento da vida, as filhas dele ficavam pedindo para ele sempre dinheiro para ir na Gap. E era sempre Gap, não era nenhuma outra marca, era sempre Gap. Então você olha e fala assim, às vezes uma ideia de investimento vem de uma coisa assim. É verdade. Você sabe que teve uma ação que eu comecei a me interessar, porque eu fiz 3 viagens seguidas e fui no aplicativo de aluguel de carro e ela venceu as 3 vezes seguidas. 3 semanas seguidas ela venceu. Eu acho que você tem até lá na carteira. Uma posição relevante também. É uma posição relevante, porque quem acompanha o Twitter sabe as posições relevantes da Elu. Inclusive, vale dizer que está na hora de eu divulgar de novo. Entre hoje e amanhã eu devo publicar de novo a minha carteira. Agora me diz uma coisa, tem gente aqui que acompanha a gente que tem uma visão seguinte, uma preocupação, e que eu acho genuína, que é o seguinte, mas André, esse tipo de coisa que a Elu está falando não pode me levar a um giro um pouco mais elevado da minha carteira? Essa é uma pergunta. Então eu queria te fazer o seguinte, pode, não pode? E o seguinte, só para exemplificar, as posições mais longas que você tem quanto tempo em carteira? Então vamos lá, eu tenho, meu clube de investimentos tem 5 anos, 5 anos e alguns dias. Então, eu tenho posição lá, por exemplo, a minha posição de JSL, e eu acho que esse talvez seja um exemplo super legal. A minha posição de JSL está desde o começo do clube. Então tem 5 anos. Tem 5 anos. Só que se você olhar quanto era o preço da JSL lá atrás, que era R$10, e o preço da JSL hoje, R$10, você diria assim, foi horrível. Só que se você olhar a rentabilidade da minha carteira, basicamente a minha cota inicial era 1.000 e hoje ela é 5.000. Então é uma rentabilidade bem alta. Isso justamente aconteceu por quê? Porque em alguns momentos a ação subiu demais e tinha muito pouco a ganhar e eu reduzi bastante. Às vezes eu não zero a posição, eu gosto de segurar um pedacinho daquela posição para eu lembrar de me forçar a acompanhar. Óbvio que se cruza preço e valor, aí eu zero a posição, mas eu achei que o cenário de taxa de juros subindo estava desfavorável, apesar de eu sempre ter achado que a ação valia muito mais do que estava precificada, e eu continuo achando isso, mas eu diminui bastante, aí a ação caiu bastante, eu comprei, inclusive teve um momento que a ação caiu bastante e eu achei que tinha exagerado, e eu comprei uma posição grande, eu comprei, não foi nem no clube, foi na física, e eu virei e falei assim, comprei, a ação subiu muito rápido, eu vendi e comprei meu carro. Então, assim, foi um girinho de 3 meses que me deu um carro. Porque essa volatilidade, ela gera esse tipo de oportunidade. Então, foi uma ação que, por exemplo, ano passado, né, JSL está hoje R$10, mas ano passado ela teve a R$4. E aí eu vendi 2 ou 3 posições que eram médias no meu fundo e coloquei, eu tinha 3% do meu fundo em JSL e coloquei 15, que hoje são 20%, e sendo que a minha carteira esse ano está rendendo 30%. Então, quando você olha, às vezes, você aumentar e diminuir não quer dizer que Entendi, você saiu... você não saiu da posição. Mas eu não fui fazendo preço médio. Quando eu achei que estava muito barata, eu fui lá e coloquei bastante dinheiro. Eu vendi outras coisas, inclusive que se eu fosse um investidor pessoa física, por eu ter um veículo, eu não pago imposto, só pago imposto no resgate. No total. Mas que eu teria pago o imposto com muita alegria. Por quê? Porque eu sabia que, considerando que... Eu posso falar o valor que eu acho? Eu acho que a empresa vale muito... Vamos dizer, vale bem mais do que ela está sendo negociada hoje. A 10, quando a ação estava a 4, ela valia ainda muito mais. Então, quando você vê essas discrepâncias, você tem uma oportunidade e essa é a hora de aumentar. Então, às vezes a pessoa fala assim, por exemplo, não, o pequeno investidor tem que ir comprando devagar, e o grande investidor, sim, esse sim deve olhar preço. Então, o que eu posso dizer, quando eu era um investidor menor, e na minha família, a gente sempre foi muito ligado em investir, porque a gente acreditava que isso poderia trazer a nossa liberdade financeira. Eu olhava e todo mês eu investia o meu salário inteiro. O meu marido pagava as contas e eu investia o meu salário inteiro.
E naquele dia, né, o salário caía lá no dia 1, e naquele dia eu olhava de todas as ações que eu acompanhava, qual era aquela que tinha a maior diferença entre valor e preço. Então eu sempre escolhi, não, vamos comprar um pouquinho mais do que eu já tenho. Em geral, acabava sendo uma ação diferente. Então eu olhava e falava, aquela que tem mais valor. E assim, o Brasil, ele hoje a Receita, ela isenta operações de até 20 mil reais. Isso. Então eu falo assim, não venda uma coisa que você acha que pode subir muito mais, mas uma coisa que você já não está mais tão animado, vende por quê? Para você ganhar aquele benefício de imposto. Ou alguma coisa que você tenha um preço médio muito alto. E me diz uma coisa, então assim, você deu o exemplo, o seu caso real é um caso de alguém que sempre acumulou, teve a conduta de acumulação, que foi fundamental para a formação do patrimônio, mas que você entende e é uma prova de que é possível alcançar a liberdade financeira com o investimento em renda variável, não é isso? Então, como é que você enxerga, em que momento a liberdade financeira no investidor de renda variável, ou enfim, do investidor de uma forma geral acontece? Eu acho que o legal antes disso é falar que renda variável ela tem esse nome porque ela varia, e ela varia para cima e para baixo. Então não adianta você virar e fazer uma conta do quanto que eu vou ganhar todo mês, não tem isso. Eu já tive, nesses 5 anos, né, eu fui durante muito tempo analista, eu fiz gestão antes, mas durante esses 5 anos que eu tenho o meu clube, né, o clube seria equivalente a um fundo, mas uma versão simplificada. Eu tive ano de menos 30%, e ano de mais 130%, menos 30 acho que foi 2015 e mais 130 foi 2017. Então, você tem que entender isso. Então, qual que é a conta que eu faço? A conta que eu faço é o seguinte, primeiro, se você vai viver disso, você já acumulou porque você foi executivo de uma empresa, ou você vendeu, tem muita gente que vai fazer isso depois de vender a própria empresa. Então, faça uma conta o seguinte, para os próximos 12 meses, o dinheiro você vai deixar em renda fixa. Por quê? Para você não ter que sentir a obrigação de vender uma posição num momento em que a bolsa capotou. Então, a gente teve lá o Joesley Day, que caiu muito e poderia ter caído muito mais. Se caiu muito, no intraday, que chegou a cair 15%, fechou com uma queda de 8%, mas é porque tinha muita gente que acreditava que podia valer muito menos, que podia ter caído muito mais. Então, assim, se você acredita que você quer viver disso, então primeiro você separa aí 1 ano de custo de vida em renda fixa para você não se preocupar, e aí faz uma conta assim, se eu performar muito bem, se eu subir 30% ao ano, é muito fácil. Mas e se eu performar mal? O quanto é performar mal? Então, performar mal é rendimento de poupança. Então, aí você vai virar e falar, se eu render 0,5% ao ano, que assim, ao mês, desculpa, que dá 6% ao ano, que é uma rentabilidade... Selic, vamos botar a Selic, que hoje é até um pouco mais que a Selic, né? Porque a Selic líquida é mais baixo, 5,50. Então, se eu render isso, que é ruim, eu consigo ainda assim sobreviver? Então, a conta é, se a sua despesa financeira da família ela é 0,5% do seu patrimônio acumulado em renda variável... Você começa a pensar em virar a chave. Começa a fazer sentido. E aí a questão é a sua liberdade não só financeira, mas a sua liberdade de tempo, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho 3 filhos bem pequenos. Então, eles têm quase 3 meses de férias por ano, eu preciso ter quase 3 meses de férias por ano. Eu não teria isso num emprego e eu não teria isso numa empresa, se eu tivesse uma empresa. Por quê? Porque tem o dia a dia, tem o funcionário, porque o que engorda o boi é o olho do dono. Então, hoje eu tenho essa liberdade e eu tenho outras vantagens que eu não teria num emprego bem remunerado. Pode ser que eu, tendo um emprego bem remunerado, eu ganhasse mais do que o que eu ganho hoje. Mas eu não teria esse conforto e essa liberdade que eu tenho. A gente conversa muito isso aí, até o Cerbasi fala muito isso, e a gente fala aqui também, que é a questão da liberdade associada à liberdade de escolha. Né? Muitas vezes a independência na conta numérica de quanto paga as contas, mas existe o conceito de liberdade que às vezes é até mais importante, porque é aquele momento onde você começa a escolher as coisas que você quer usar o seu tempo e trabalhar daquilo da maneira que te favorece. Exatamente, e assim eu defino. Mas é importante virar e falar assim, não é que você precisa acumular X milhões de reais, você precisa gastar um percentual pequeno. Então, é uma brincadeira que eu faço assim, eu nunca tive uma joia, ou uma bolsa, ou um sapato, ou uma roupa que tenha custado mais de R$1.000, por exemplo. E assim, eu vou achar um absurdo se eu ganhar isso do meu marido. Isso dá problema na minha casa. Porque justamente eu gosto de eu tenho essa mentalidade. Então tem muito mais a ver com quanto você gasta do que com quanto você tem. Ou razão entre eles. Legal. E agora se a gente fosse fechar assim,
de uma maneira pontual, passo a passo, né? A gente vai construir aqui junto, né? Essa live aqui não tem nada combinado, não, tá? Aqui é tudo aqui, tá tudo rabiscado aqui mais ou menos, e a gente toca o barco. Como é que um investidor, então, encontra oportunidades na Bolsa? Qual é o passo a passo dele? Aprender, beleza e tal, mas olhando as empresas, o que ele deve... eu devo encontrar valor, mas como é que eu acho valor? Como é que eu não sei o quê? Fala um pouquinho assim. Como é que eu faria? Então, vamos falar assim, você investiu seu dinheiro em renda fixa a vida toda e isso te rendia até 14% ao ano, estava ótimo. E agora você vira e fala, ok, está na hora de virar a chave, a renda fixa mal e mal cobre a inflação e eu preciso correr atrás de ganhar dinheiro... De outra forma. A diferença entre poupar e investir, né? Poupar é o conceito de guardar no colchão ou na poupança, enfim. Eu quero investir, eu quero botar o dinheiro para trabalhar para mim. Então, vou começar do zero. Por onde você começa? Eu acho que assim, você vai começar... Conversa com alguém que já investe. Eu acho que talvez esse seja o primeiro passo. Tem muito material disponível na internet. Tenta entender quem é que está... certificando aquele material, porque tem muita, de graça no YouTube, tem muita coisa boa e muita coisa ruim. Então tenta ver quem é que está avalizando esse cara. Qual o percentual de skin in the game desse cara, é isso? Antes disso, por exemplo, eu vou dar um exemplo que é meu. Eu tenho uma certificação, que é o CFA, e assim, quem tem curiosidade vale a pena pesquisar sobre ele, mas é uma certificação que se eu cometer algum tipo de fraude contra o mercado financeiro, eu perco ela. Por outro lado, é uma certificação que mostra que eu tenho uma carga mínima, um conteúdo mínimo. Então, quem que me avaliza? Por exemplo, o CFA me avaliza. Mas quem que te avaliza? Por exemplo, o BTG te avaliza. O BTG é uma instituição séria e ele escolheu você. Por quê? Porque você acredita que o trabalho que você faz é sério. Então, é sempre bom você ter um aval, você vê o feedback que aquela pessoa recebe, por exemplo, se ela dá curso dos alunos dela. Que tipo de coisa ela ensina. Então, assim, tem muito conteúdo de graça, mas vale a pena você entender um pouquinho como é que funciona. Aí você vai entender como é que funciona. Então, você conversa com algum amigo seu que, não que seja profissional necessariamente, mas que é uma pessoa que já faz isso bastante. Tem alguma experiência prática. Prática. E aí, então assim, aí você vai conversar e você vai começar a entender como as coisas funcionam. Eventualmente, você pode cortar o caminho lendo livros ou fazendo cursos. E aí sempre tenta justamente alguma coisa que você entenda que é válida. E aí você vai começar a estudar as empresas, você vai começar a entender os ativos. Por quê? Porque às vezes você olha uma empresa que alguém te falou, aí você vai lá e compra. Às vezes você olha aquela empresa há 10 anos, você sabe muito mais sobre a história daquela empresa, então isso te dá condições de comprar com uma convicção maior, ou de simplesmente ter ações que eu simplesmente falo, essa eu nem olho, eu não vou perder meu tempo olhando. Então, assim, leia muito. Se você quer investir em bolsa, você precisa ler muito. Leia muito sobre as empresas, tenha noções de contabilidade. Se você não sabe nada de contabilidade... Vá fazer um curso de contabilidade básica, que seja. Curso básico. Tem um curso que eu vou... O cara tem que saber olhar um balanço, de repente, ter noções, né? Exatamente. O cara tem que gostar de business. Investimento em ações tem que gostar de business. Tem alguns livros que chamam Manual Didático de Contabilidade. Tem um professor que eu super gosto, ele tem um material disponível no YouTube, que é Eduardo Jorge Scarpim, ou Jorge Eduardo Scarpim, mas acho que é Eduardo Jorge, que tem material, tem um curso completo de contabilidade, um curso de 3, 4 horas, mas que está lá disponível de graça no YouTube. Mas você precisa entender o que é o método das partidas dobradas, o que é receita, o que é lucro, o que é ativo, passivo, patrimônio líquido. Assim, não adianta você querer investir se isso tudo é grego para você. Você vai ter que estudar contabilidade um pouco e a partir daí você vai ter que entender a noção de valor. Se você não entende valor de alguma maneira, que seja mais simples, múltiplo, que seja mais complicado, um valuation, então você não deveria ainda começar a colocar um dinheiro relevante para vocês. Pode brincar, botar um pouquinho para entender como é que compra, como é que vende. De repente segue uma carteira recomendada, de research independente ou da instituição. Mas você acha que ainda o cara também, mesmo seguindo, ele tem que ter um aprendizado, ele tem que continuar se desenvolvendo. Eu acho que você só vai confiar no que você faz se você estiver fazendo por sua conta. Então, a carteira recomendada, ela é muito mais uma ideia para você correr atrás e se informar do que efetivamente uma religião. Então, assim, eu acho que eu super gosto de olhar as carteiras recomendadas
para ver o que as pessoas estão recomendando, por quê, o que elas estão vendo ali e o que eu... Aí eu olho e falo assim, então ela está vendo isso. Deixa eu ver se eu olhando o resultado, às vezes procura notícia no Google, né, sobre as empresas, olhando as notícias, os resultados, se eu enxergo a mesma coisa e realmente eu acho que vale tudo o que ele vale. Eu acho que é super legal, vale a pena acompanhar sim as carteiras recomendadas. Contrata um research, né, alguém para gerar ideias de investimento para você. Se o seu banco ou corretora tem disponibilidade, sim, é legal. Existem várias casas de research independente, então vale a pena contratar um serviço. Gente, isso é investimento. É conhecimento, né? É conhecimento, e conhecimento nunca é custo, nunca é despesa, é sempre investimento. Então, investe nesse tipo de coisa que você vai começar a entender, por exemplo, como é que um analista profissional olha, que tipo de coisa ele tenta extrair de um resultado. Aí depois de um tempo, você vai primeiro ler o resultado, depois ler a opinião de alguém e ver se você entendeu a mesma coisa ou não. Se você ainda não entendeu, num primeiro momento você vai tentar entender por que ele entendeu aquilo. Num segundo momento, você vai, às vezes eu leio o que as outras pessoas escrevem e eu critico. Nossa, eu discordo absolutamente dessa pessoa. Então, quando você estiver avançando nisso, você vai ter maturidade e acho que aí você pode realmente fazer um all-in. Nunca num papel, sempre numa cesta, numa carteira diversificada. Muito legal, muito legal. Bom, tem algum recado a mais que você acha que a gente não cobriu daquilo que a gente meio que falou aqui antes e do que a gente conversou agora que ficou de fora, que você acha imprescindível? Uma mensagem para a galera que você acha importante? Eu acredito que essa taxa de juros baixa veio para ficar. Então, a gente sempre foi o país da renda fixa e isso vai mudar. E eu acho que dentro de todas as outras opções, eu acho que a opção que tem mais potencial, e se você olhar o mundo desenvolvido, é renda variável. Então, se você não quer depender do seu emprego o resto da vida e você vai guardar dinheiro, começa o quanto antes da renda variável. Isso vai ser para todo mundo. Se você olhar, o americano médio tem ações em carteira. Então, você vai ter fundos também, mas você vai ter também posições que você gosta, que você quer carregar, e, enfim. Então, acho que todo mundo que já começou a poupar deveria estar estudando e estar investindo tempo em aprender a entender isso. E se você ainda não está guardando dinheiro, você vive do seu salário, e se a empresa atrasar o salário, você vai atrasar contas, isso é urgente. Começa a guardar dinheiro. Ah, Elo, mas a gente é super econômico. Sempre dá para guardar um pouco de dinheiro. Então, assim, você vai ter que mudar a marca, você vai buscar marcas genéricas, vai viajar menos. Às vezes você tem 2 carros em casa, você vai ficar com um carro só, ou você tem um carro só, mas você usa pouco, você pode vender o seu carro e usar esse dinheiro para poupar e andar de ônibus, andar de Uber quando precisar. Então, o recado que eu tenho encontrar oportunidades dentro das próprias finanças, né? Porque normalmente tem. Ou às vezes eu tenho uma possibilidade de trabalhar no final de semana, fazer um bico no final de semana, faça. Acho que você precisa ter essa poupança e essa poupança vai trabalhar para você. Se nada mudar, isso vai ter que ser renda variável. Então, quanto antes você começar a investir, quanto antes você começar a ganhar a sua experiência, tanto melhor tende a ser a sua rentabilidade ao longo do tempo. Muito bom, Elo. Muito obrigado pela sua participação aqui, foi um prazer maravilhoso foi muito legal você compartilhar a sua experiência com a galera aqui, com a gente, foi muito legal. Inclusive, de novo, a Elo tem um perfil bem ativo lá no Twitter, @Elocruz, né? Elocruz. Elocruz, então acho que vale a pena seguir também. Eu fui para o Instagram. Pode falar. No Instagram Stoxos. Stoxos é STOXOS, depois a gente põe aí na legenda, porque beleza, não é tão fácil. Eu até marquei lá também, quem acompanha o meu Stories também pode, eu coloquei lá no Stories, lá tá marcado a Elo também no Instagram, então vocês podem acompanhar. Muito obrigado, foi um prazer, foi muito bacana essa conversa. A gente ao longo do tempo conversa com muita gente aqui nas nossas lives e é muito importante para a gente trazer todas as visões, o máximo de visões, porque o investidor quando está lá na ponta, que ele faz o dever de casa dele, guarda o dinheiro dele naquele mês e vai tomar uma decisão, é importante que ele tome essa decisão da maneira mais consciente possível. Então a gente acredita que assim, fomentar o maior número de informações possível é essencial, porque aí cada um vai se identificar com aquela filosofia de investimento que se sente melhor, como você mesmo disse. Acho que é super importante, acho que vale a pena se aprofundar nisso, assim, faça disso o seu hobby, porque vale a pena. Bom, e aí pessoal, não se esqueçam do seguinte, amanhã 8h45 tem o Morning Call aqui no canal do BTG Pactual Digital, então se você não é inscrito, faça inscrição e marque a notificação,
que o Gerson faz lá o apanhado do mercado, o que aconteceu no dia anterior, qual é a agenda do dia. Então é uma maneira de você sair sempre para trabalhar, para sua atividade diária, bem informado com as informações do mercado financeiro. Então é isso, a gente se encontra na próxima live, na semana que vem. E Elô, novamente, muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer. Valeu. Pessoal, um abraço e até a próxima live. Um abraço e a gente se vê.